Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre crenças centrais. Quando nós pensamos em crença central, ela está muito relacionada à verdade absoluta. Por exemplo, a crença central, ela se inicia na infância e vai ao longo da nossa vida se desenvolvendo. São verdades absolutas que nós não questionamos, simplesmente absorvemos no ambiente que a gente estava inserido, aprendemos com os nossos pais, com as pessoas que estavam ao nosso redor. Então, são verdades que nós aprendemos. Não quer dizer que são verdades realmente, precisa passar por um crivo de avaliação, né, para ver se realmente aquilo que eu penso é verdade, trazendo para a realidade se é bom, se está me ajudando ou não, né? Então, ela se inicia na infância. E a crença central são ideias cristalizadas que o indivíduo tem sobre si, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Então, como quando eu ia para a escola, qual é a visão que eu tenho, né? Como era o funcionamento da escola, o convívio com as pessoas, o que eu penso sobre isso, isso vai formando as minhas crenças. Então, se a gente parar para pensar na questão da personalidade, se a gente buscar onde que estão as minhas crenças, eu vou fazer uma analogia com uma maçã. A parte de fora da maçã seria a parte mais superficial, mais fácil de ser acessada. Essa parte nós vamos chamar com relação aos pensamentos automáticos. Então, por isso que é muito mais fácil de eu questionar, tá mais a nível consciente, tá certo? Tá vendo que é uma parte superficial? A nível consciente é mais fácil de eu acessar. Posso questionar e posso modificar. A parte, quando eu mordo a maçã, a parte de dentro, aquela parte branca, são as minhas crenças intermediárias, as regrinhas, se eu faço isso, acontece aquilo, as regrinhas que eu uso no meu dia a dia. E o miolinho da maçã, aonde está a sementinha, a parte central, é o quê? São as nossas crenças centrais. Essas crenças centrais, elas são mais arraigadas, elas são mais difíceis de serem acessadas, mas nós podemos modificá-las sim, tá certo? É porque é um nível mais profundo, mas podemos questionar sim. A diferença é que normalmente nós vivemos no modo automático e não questionamos as nossas crenças. Então, por isso que é importante nós percebermos, por mais que seja profundo, nós podemos questionar sim, e é possível observar se tá me trazendo essa crença, tá me trazendo prejuízo, tá me prejudicando, tá me boicotando, porque as crenças nucleares, elas são responsáveis por direcionar o meu pensamento e a minha ação. Então, às vezes a gente vai perceber que pode gerar o quê? Uma autossabotagem. E quando a gente observa quais são essas crenças, nós temos a crença de desamor, desvalor e também a crença de desamparo. A crença de desamparo é o quê? A sensação predominante é o quê? De incapacidade, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Essa é a crença do desamparo. A crença de desamor é o quê? É a crença que eu acredito que eu não sou digna de ser amada. Imagine que fulano gosta de mim, entende? Então, esse exemplo é o quê? Quando você começa a duvidar das pessoas, mas será que realmente fulano é meu amigo? Será que gosta de mim? Será que eu sou digna de ser amada? Normalmente não é nível consciente, né? Mas a gente acaba tendo isso. Nos comportamentos a gente observa essa crença de desamor, de desamparo e de desvalor. A crença de desvalor é a crença de não merecimento. Eu me vejo, talvez nem a nível nem a nível consciente, mas talvez eu não me vejo moralmente uma pessoa moralmente ruim. Não sou uma pessoa boa. A pessoa acredita que ela não tem merecimento, ela não merece as coisas boas. Então, a gente vai percebendo isso no próprio comportamento da pessoa, tá certo? Eu não sou digno de atenção, eu não mereço carinho, eu não mereço afeto. Então, são várias crenças que a pessoa vai trazendo para a vida dela que acaba boicotando. Então, por exemplo, na crença de desamparo, a gente percebe muito na ansiedade, que é esse medo, eu não consigo, eu não dou conta, parece que é mais forte do que eu. Por quê? Porque tá vendo que tá, é como se tivesse enraizado. Então, quando tá enraizado, tá muito forte, pode ser uma crença de desamparo, não é só distorção cognitiva, né? De eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, me sinto pequeno frente ao problema, frente ao medo. É essa sensação de incapacidade. Por quê? Porque já é algo muito enraizado. Começou com um pensamento automático, rápido, brevemente, e eu fui olhando para esse pensamento, acreditando nesse pensamento, ele foi enraizando, virou uma crença intermediária e depois virou uma crença central, verdade absoluta.
E o que que acontece? Quando é verdade absoluta, eu não questiono, eu acredito e vou seguindo a minha vida no modo automático. Então, por isso, reavaliar essas crenças. Se as minhas crenças, elas estão me ajudando ou me atrapalhando? Como que é a visão de futuro, de mundo, a visão que eu tenho das pessoas, a visão que eu tenho de mim mesma? Né? Será que eu estou tendo impacto negativo? Como que eu estou guiando a minha vida? Né? Como que eu estou direcionando isso? E quais são as principais técnicas que a gente usa para questionar essas crenças, para modificar essas crenças? Primeiro que a gente vai ter que trazer para a realidade, questionar, duvidar, trazer para a realidade se faz sentido ou não. Né? Se realmente essa crença está me ajudando ou me atrapalhando. Então, por exemplo, buscar essa investigação, trabalhar com hipóteses. Quando eu trabalho com hipóteses, é muito mais fácil de eu trazer para a realidade e perceber se faz sentido aquele estilo de pensamento, aquela crença, se ela é aplicável ou não à realidade. Então, o questionamento ajuda muito. A probabilidade, possibilidade dessa crença acontecer, de ser verdade. Começar a observar se, trazendo para a realidade, isso me ajuda ou me atrapalha. Então, sempre que eu fizer isso, sempre que eu sair do modo automático, vai me ajudar muito a não me boicotar, a não atrapalhar por conta das crenças, porque as crenças podem sim me atrapalhar se ela estiver disfuncional. Se eu tiver uma crença de desamparo, se eu tiver uma crença de desamor ou desvalor, né? Então, é sempre ir questionando, rebatendo aquela crença, vem um pensamento, você rebate ela com outro questionamento que vai fazendo com que você comece a avaliar e falar, realmente, não faz sentido. Então, o questionamento é uma técnica muito importante, questionamento socrático, você buscar evidências, você sair do modo automático, você avaliar as consequências dessa crença, isso tudo vai te ajudar a enfraquecer a crença. Por quê? Quando eu enfraqueço a crença, é porque eu duvidei e cheguei à conclusão que ela está mais me atrapalhando do que me ajudando. Eu cheguei à conclusão que essa crença, ela não está funcional, ela está disfuncional, ela está me trazendo prejuízo, fazendo com que eu sofra com isso. E mais a gente só consegue perceber isso quando nós saímos do modo automático e vamos para o aqui e agora, para o que está acontecendo, para essa reflexão com relação às crenças. E a gente vai percebendo que pela ansiedade, a gente vai observando que algumas crenças que nós temos, elas já estão muito arraigadas, por isso que é mais difícil modificar, mas é possível sim, com técnica, com formas de pensamento alternativo, para ajudar a reduzir esses impactos que uma crença disfuncional pode causar, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Quiser deixar perguntas, pergunte e eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.